A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim. E dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vi. Dias mais sábios. Você tem intimidade com Deus? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25:2. Deus ocultou a sua sabedoria em mistério aos sábios e instruídos do mundo, e aprouve a ele revelá-la aos pequeninos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso, se quisermos conhecer os mistérios de Deus, precisamos pedir a Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Se vivermos em constante comunhão com o Senhor, desenvolveremos intimidade com Ele, pois a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus não ocultará a eles o que está para fazer, isto é, o Senhor sempre revela aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você tem intimidade com Deus? Sou Deus, mas vim no tempo encarnado. Intenso sofrimento aqui provei. Meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Foi imolado para teres perdão. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem liberada pelo irmão Pedro Dong, na cidade de Bucaramanga, Colômbia. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás. Deus precisa da terra para fazer a sua vontade. Dios necesita de la tierra para hacer que su voluntad sea hecha. Deus quer restaurar a terra para fazer a sua vontade. Dios quiere recobrar la tierra para hacer su voluntad. Ninguém pode impedir Deus de fazer a vontade de Deus. Nadie puede impedir Dios de hacer su voluntad. A vontade de Deus é soberana. La voluntad de Dios es soberana. Deus ainda vai encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Dios aún pondrá a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. E os céus foram feitos para a terra e a terra foi feita para o homem. El cielo fue hecho para la tierra y la tierra para el hombre. E o homem foi feito para fazer a vontade de Deus. El hombre fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Por isso que eu li em Zacarias 12, versículo 1. Vamos reler novamente. Por eso he leído Isaías 12:1. Vamos a Zacarias 12:1. Zacarias 12:1. Como diz? Zacarias 12:1 que dice: A sentença pronunciada, pelo Senhor contra Israel. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Fala o Senhor que estendeu o céu. Jehová que extiende los cielos. O Senhor estendeu o céu El Señor extendió los cielos e fundou a terra y fundó la tierra e formou o espírito do homem dentro dele. y formó el espíritu del hombre dentro de él. Para Deus, toda a criação resume nesses 3 itens. Para Dios, toda la creación está resumida en esos 3 puntos. Os céus é essa imensidão de cosmos. Los cielos es esta inmensidad del cosmos. E o segundo item mais importante para Deus é a terra. Y el segundo punto más importante para Dios es la tierra. Porque na terra Deus vai colocar o homem. Porque en la tierra Dios va a poner el hombre. E o homem vai fazer a vontade dele. Y el hombre va a hacer su voluntad. Como vai fazer a vontade dele? ¿Cómo hará su voluntad? Através do próprio Deus habitar no homem. A través de Dios mismo habitar en el hombre. Por isso ele criou o espírito do homem nele. Por eso creó el espíritu del hombre dentro de él. Quando Cristo entrar nesse homem Cuando Cristo entrar en este hombre e encher esse homem com a vida de Deus e llena este hombre con la vida de Dios, a própria verdade divina for totalmente enchida nessa verdade homem, divina misma sea llenada en este hombre, que é a igreja. que es la iglesia. Deus vai usar a igreja para encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Dios usará a la iglesia para poner a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Por isso Deus precisa restaurar a terra Por eso Dios necesita recobrar la tierra para criar o homem, para crear al hombre, para produzir a igreja. para producir a la iglesia. Então o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. É como uma galinha colocando os filhotes debaixo dele. Es como una gallina poniendo sus polluelos bajo sus aguas Para gerar vida. para poder engendrar vida. E o Espírito, irmãos, em hebraico é Ruach. Y el Espíritu en hebreo es Ruach. R-U-A-C-H. R-U-C-H-A. R-U-A-C-H. R-U-A-C-H. Ruach. E CH tem um som meio mudo, é Ruach. Entonces CH es un sonido mudo. Ruach. Ruach. Isso. E esse espírito pode ser traduzido para vento ou ar. Y ese espíritu puede ser traducido como viento o aire. Aqui foi a primeira menção do espírito na Bíblia. Aquí es la primera vez que se menciona espíritu en la Biblia. Porque o Espírito de Deus, irmão, é o espírito da vida. Porque el Espíritu de Dios es el espíritu de vida. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Ele pairava sobre as águas da morte para gerar vida, Él se movía sobre las aguas de la muerte para engendrar vida. com o objetivo principal de tornar a terra novamente habitável. Con la meta de hacer con que nuevamente la tierra volviera a ser habitada. Para poder criar o homem. Para poder crear al hombre. Como ele criou o homem? ¿Cómo él creó al hombre? Eu não vou detalhar muito, mas vou falar sobre Gênesis 2:7. No voy a entrar en muchos detalles, pero voy a hablar de Génesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ele criou o homem do pó da terra, esse corpo. Él creó al hombre desde el polvo de la tierra, ese cuerpo. A única parte do homem que é matéria, Esa es la única parte feita de matéria. del hombre que es hecha de materia. Mas esse Algo homem físico. ainda era um boneco inerte de barro, Pero aún él era un muñeco estático de barro. que deu vida para o homem. ¿Qué es lo que le dio vida al Foi hombre? o fôlego de vida, Fue el aliento de vida. o sopro do Deus Todo-Poderoso, Soplo del Dios Todopoderoso. e trouxe vida para o homem. Y le trajo vida al hombre. Então, o Espírito
espírito do homem, Então- formou-se o espírito do homem pelo sopro de Deus. Entonces el espíritu del hombre se formó a través del soplo de Dios, soplar de Dios. Porque a palavra fôlego de vida em hebraico é neshama. Porque la palabra aliento de vida en hebreo es neshama. E em Provérbios 20 e 27, tem um versículo que fala: o espírito do homem, vamos ler, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Hay un versículo, Proverbios 20:27, que dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. la cual escudriña lo más profundo del corazón. Essa palavra espírito do homem é a mesma palavra neshama. Esa palabra espíritu del hombre aquí es la misma palabra, neshama. Em outras palavras, o fôlego que Deus soprou ao homem formou o espírito do homem. En otras palabras, el aliento que Dios sopló en el hombre formó el espíritu del hombre. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente. Y el resultado de ello es que el hombre empezó a ser alma viviente. Então, o nosso espírito e a nossa alma não são matéria. Es decir, nuestro espíritu y alma no son algo material, Portanto, são eternos. por lo tanto son eternos. Porque veio do sopro do Deus Porque eterno. vinieron del soplo del Dios eterno. Única coisa que morre no homem é o corpo. La única cosa que muere en el hombre es el cuerpo. O corpo morre e vai para o pó da terra. El cuerpo muere y va al polvo de la tierra. E o espírito e a alma vão para Deus. Y el espíritu y el alma van para Dios. Nós temos algo eterno dentro de nós. Tenemos algo eterno dentro de nosotros. E Deus quer usar esse espírito para fazer a sua vontade. Y Dios quiere usar ese espíritu para hacer su voluntad. Por isso, irmãos, que o Evangelho de João revela, capítulo 4, versículo 24. Por eso, el Evangelio de Juan 4:24 nos revela. Aguenta mais alguns minutos? Aguanta un poquito más. 2:24. 4:24. Juan 4:24. Deus é espírito. Dios es espíritu. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Mas como o homem vai adorar Deus em espírito se o homem não tivesse espírito? Pero ¿cómo el hombre adoraría a Dios si él no tiene espíritu? Por isso Deus criou o espírito do homem pelo Espírito de Deus. Por eso Dios creó el espíritu del hombre a través del espíritu de Dios. O nosso espírito, irmão, foi criado pelo Espírito de Deus. Nuestro espíritu fue creado por el espíritu de Dios. É da mesma essência, Es de la misma esencia, mesma substância. misma sustancia. Então, nosso espírito pode fazer contato com Deus. Nuestro espíritu puede conectarse con Dios. Nosso espírito é o único órgão que pode receber Deus. Nuestro espíritu es el único órgano que puede recibir Dios. Deus pode habitar no homem por meio do espírito do homem. Dios puede habitar en el hombre por medio del E a espíritu del hombre. partir do homem receber Deus como espírito e viver nele, no seu espírito, Y a partir del espíritu que puede recibir Dios y Dios vivir en su espíritu, possibilita Cristo encher nosso coração, da nossa alma. la posibilidad para que Cristo pueda llenar nuestra alma, nuestro corazón. Sem o espírito do homem, não tem como Deus fazer isso. Sin el espíritu del hombre no hay como Dios hacerlo. Graças a Deus que nós somos criados pelo sopro de Deus. Gracias a Dios. Fuimos creados por el soplo de Dios. Então, Deus, e por isso o versículo 23, mas vem a hora e já chegou. Por eso dice el versículo 23, pero la hora viene y ahora es, Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Deus hoje busca quem adora em espírito. Dios hoy busca a quienes le adoran en espíritu. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a viver no espírito Por eso, hermanos, necesitamos aprender a vivir en el espíritu e andar no espírito, y andar por el espíritu. porque nós recebemos o espírito do Senhor em nós. Porque recibimos el espíritu del Señor en nosotros. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele se tornou o espírito e entrou em nosso espírito. Porque nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu y entró en nuestro espíritu. Como diz João 7, 37 a 39. Vocês Como podem, dice Juan 7, 37 hasta 39. no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isto ele disse com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, Mas até esse momento o Espírito não fora dado, pues aún no había venido el Espíritu, o el Espíritu no había sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. porque Jesús no había sido aún glorificado. Mas aleluia, Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Pero, aleluya, que él murió y resucitó. Quando Deus o ressuscitou, Deus o glorificou. Y cuando él resucitó, Dios lo glorificó. Deus falou para aquele que também tomou a semelhança, tomou a forma, a humanidade, disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Él, aquel que había tomado la forma de hombre, dijo, tú eres mi hijo, hoy te engendré. Recebeu a humanidade de Jesus também para dentro da deidade. La humanidad de Jesús fue recibida para dentro de la divinidad. O homem Jesus se tornou o filho primogênito. El hombre Jesús llegó a ser el hijo primogénito de Dios. Agora Deus pode, através desse primogênito, gerar muitos filhos. Y ahora a través de este primogénito, pues, muchos hijos pueden ser engendrados. Porque esse Jesus Cristo glorificado se tornou espírito capaz de entrar no espírito do homem. Porque este Jesús glorificado llegó a ser el espíritu que puede entrar en el espíritu del hombre. Quando nós cremos em Jesus, Cuando creemos en Jesús, nós recebemos Cristo como espírito. recebemos Cristo como espíritu dentro de nosotros. Hoje, Cristo habita em nós. Cristo habita en nosotros. Eu vou ler últimos versículos, Romanos 8, Yo voy a leer los últimos versículos. Romanos 8, 9, 10, 11. Romanos 8, 9, 10 y 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em vós habita. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quando nós cremos em Jesus, Cristo como Espírito entrou em nós. Cuando creemos en Jesús, Cristo como el Espíritu entró en nosotros. Então, quem habita em nós? Entonces, ¿quién habita en nosotros? Aqui fala,
O Espírito de Deus habita em nós. Aquí dice, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Espírito de Cristo habita em El nós. Espíritu de Cristo habita en nosotros. Cristo está em nós. Cristo está en nosotros. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. Y además el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús también está dentro de nosotros. E ainda esse Espírito vai vivificar o nosso corpo mortal Y además ese Espíritu va a vivificar nuestro cuerpo mortal através do Espírito que em nós habita. a través del Espíritu que en nosotros mora. Quantos Espíritos habitam em nós? ¿Cuántos espíritus habitan en nosotros? É um só. Es uno solo. Deus triuno habita em nós. Dios triuno mora en nosotros. O objetivo, irmãos, El objetivo, hermano, habitando em nós é para nos encher de Cristo. de morar en nosotros es llenarnos de Cristo. Para Cristo encabeçar a nossa vida. Para que Cristo encabece nuestra vida. Por isso, irmãos, não vamos andar segundo a carne mais. Por eso, hermanos, ya no andemos más según la carne. O vento sopra para onde quer. El Você viento, não sabe de onde vem nem para onde vai. el viento sopra donde quiere, usted no sabe a dónde viene ni a dónde va. Assim deve ser todo o que é nascido do Espírito. Así debe ser todo aquel que es nacido del Espíritu. Se você quer fazer a vontade de Deus, Si deseas hacer la voluntad de Dios, você deve andar segundo o Espírito. debe andar según el Espíritu. Não se acomode em nada. No te acomodes en nada. Nada pode ser método para nós. Nada puede ser un método para nosotros. Nós estamos seguindo de uma maneira viva o Espírito. Estamos siguiendo de una manera viva el Espíritu. Por isso que as coisas sobrenaturais estão acontecendo Por entre eso nós. cosas sobrenaturales están sucediendo entre nosotros. Mas não agarre nessas coisas como método, No, pero no transforme, agarre esas cosas como un método. porque aí o Espírito para de atuar. Porque ahí el Espíritu deja de actuar. Nós temos que continuar seguindo. Hay que seguir. O Espírito, o Senhor ainda vai nos falar muito ainda. Aún el Señor nos va a hablar mucho más. A obra de Deus ainda tem que avançar muito mais. A la obra de Dios tiene que avanzar aún mucho más. E o Senhor ainda vai fazer a sua vontade. Y el Señor aún va a hacer su voluntad. Ele vai encabeçar todas as coisas. Va a em encabeçar Cristo. todas las cosas en Cristo. É para isso que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Es para esto que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para restaurar a terra, Para recoger la tierra, criar o homem crear al hombre e através do homem fazer a vontade y a dele. través del hombre hacer la voluntad de Dios. Amém. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo encarnado. Intenso sofrimento aqui provei. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Sexta-feira. Ler com oração. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Saber reconhecer o verdadeiro inimigo. Atualmente, Satanás ainda instiga rebeliões entre as nações, levando-as a romper os laços com o Senhor. É cada vez mais comum o sentimento ante Deus. Na verdade, as nações desejam voltar à época da Torre de Babel e declarar completa independência do Criador. E Satanás lidera esse movimento. A fim de ficar firmes contra as ciladas do diabo, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Não podemos ignorar nosso adversário, mas saber contra quem lutamos, para não perdermos a guerra. A Bíblia descreve os integrantes do exército rebelde de Satanás, porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Os anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer estão sob o comando dele. Lúcifer desejava estabelecer seu trono nas extremidades do norte, que é onde está o trono de Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Seu desejo era ser um rei adjunto, que estivesse no mesmo nível de Deus. Mas isso é impossível para uma criatura. Com seu objetivo frustrado, Lúcifer se rebelou e se tornou Satanás, o adversário de Deus, aquele que se opõe a Deus. Seu destino já foi decretado por Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 15. Esse reino dos mortos, em hebraico, é Sheol e em grego, Hades. Apocalipse nos mostra que a terça parte dos anjos seguiu Satanás em sua rebelião. Ele conseguiu enredar esse número expressivo utilizando-se de sua formosura e sabedoria. É o que registra o livro de Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 12 a 19. Lúcifer é retratado em Ezequiel como rei de Tiro e em Isaías como Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele era o padrão da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, mas todo esse esplendor foi utilizado para enredar a terça parte dos anjos a se rebelar contra Deus. Que isso nos sirva de alerta. Aqueles que buscam a primazia têm a marca da rebelião e se tornam adversários de Deus. Anunciarei
você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.